Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Finanças com Propósito. Aqui nesse programa eu costumo falar sobre o que para mim é essencial para que você invista com confiança e acelere a sua liberdade financeira, clareza de propósito. Então eu sempre trago temas aqui que estão muito conectados com essa questão de propósito, de como você conseguir estabelecer um objetivo claro e para tirar também as barreiras que impedem você de alcançar aí esse objetivo de investir com confiança e acelerar a sua liberdade financeira. Então é um prazer ter vocês aqui para mais essa aula. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mesger Abrão, investidor qualificado, especialista em finanças e banking. Quem aprende não depende. Bom, para o nosso bate-papo de hoje aqui, para a nossa aula, eu trouxe aqui um tema que eu acho muito importante que eu tenho percebido aí nos canais, onde eu faço a postagem de conteúdo, nos comentários das pessoas, nas mensagens que eu recebo principalmente, e que pegam bastante aí para a maioria das pessoas que estão iniciando no mundo dos investimentos, também para aquelas que já estão há algum tempo, mas que desejam expandir aí a sua área de atuação, os investimentos que elas fazem, que elas atuam. E o tema do nosso episódio aqui então hoje é por que controlar o medo ajuda a investir com confiança e acelerar a liberdade financeira. Exatamente, a gente vai falar muito hoje sobre medo e como isso impacta suas finanças, como isso impacta os seus investimentos e acaba aí impedindo você de investir com confiança para acelerar a sua liberdade financeira. Eu quis trazer isso por causa disso. A gente faz algumas pesquisas, eu converso com algumas pessoas. Recentemente a gente teve um evento, né, onde eu dei uma aula gratuita, um evento que a gente chamou de O Primeiro Passo. Era um evento que tinha aí o objetivo de traçar para as pessoas o primeiro passo que elas precisavam fazer para investir com confiança e acelerar a liberdade financeira. E muito do que voltou, né, dessa aula, das coisas, é a questão do medo. E por isso eu decidi trazer esse tema para cá hoje. Bom, eu montei aqui um roteirinho, uma coisa para ajudar a gente a percorrer aí todos os pontos que eu acho importante abordar ao longo dessa aula. E a gente vai conversando aqui, vamos falando sobre esse tema que é muito importante. Antes de mais nada, antes de começar, né, e aí trazer realmente os impactos disso para dentro do mundo dos investimentos, eu acho que é muito importante a gente detalhar primeiro o que é medo. O que é esse sentimento? O que é essa emoção que surge, né? Então, o medo ele é uma emoção básica e natural. É algo que surge muitas vezes de maneira automática, frente a uma situação que a gente está passando naquele momento. E como um instinto, né? Quando você vê uma situação que é preocupante, uma situação que pode causar algum impacto em você, você tem uma reação instintiva ali para ajudar você a fugir daquilo ou se preparar para enfrentar aquilo, né? Então isso mexe muito com os seus sentimentos, é uma emoção que acaba afetando muito a maneira como você vai pensar daquele momento em diante. E muitas vezes o medo, ele é algo tão básico, tão instintivo, ele limita a sua ação racional dali em diante. A partir do momento que você sente isso, sua ação racional ela é limitada e você passa a agir mais na base do instinto e sempre com a tendência de fugir daquela situação. Esse é geralmente a escolha mais fácil, a escolha que acontece com mais vezes uma vez que você sente medo. Você quer sair, fugir daquela situação ou daquele enfrentamento que está prestes a acontecer. Raramente uma pessoa que sente medo a não ser que ela esteja encurralada, né, após uma análise rápida e intuitiva, ela não tem para onde ir, aquilo acaba servindo como uma maneira de, bom, então eu vou ter que enfrentar. Mas geralmente o medo busca saídas para que você fuja daquela situação e não precise enfrentar aquilo. Então isso pode fazer com que você fuja, corra dessas situações. Então o medo é esse sentimento muito intuitivo, muito natural da gente, tem essa função de fazer você se adaptar rapidamente a uma situação, buscar saídas e fugir e sair daquela situação para evitar que você sofra algum tipo de dano. E aí, quando a gente fala de dano, a gente fala tanto de dano físico quanto de dano também emocional, né? Então, quando você sente medo, uma situação que vai te colocar ali num problema, você tem essa tendência de querer fugir. Então, a gente está falando muito de medo de fugir de um dano físico ou de um dano emocional
Isso certamente, com certeza, tem a sua função aí para nós, porque ajuda você a evitar riscos, né? Evitar coisas que podem te machucar, que podem te fazer mal. Então, é uma emoção, é um instinto que existe e serve para a gente poder fugir dessas situações. Então, ele é uma situação que é uma emoção que está intrínseco no ser humano, faz parte de todo ser humano, todos têm, tá? Não existe ninguém que não tenha medo. O que muda muito é como você reage a esse medo, como você lida com esse medo. E o quão preparado e o quão acostumado você está para lidar com aquilo no momento que aquele medo surge, aparece, tá? Então, é importante reconhecer o medo, a gente vai falar sobre isso lá na frente, quando eu quiser dar algumas dicas sobre como lidar com isso, para você poder então trabalhar ele de maneira que você tenha os benefícios de senti-lo, mas não os malefícios de sentir ele. Tem malefícios de sentir medo? Sim, tem muitos. E eu quero detalhar um pouco primeiro o que é o medo, algumas diferenças, né? Antes da gente conectar isso ao mundo dos investimentos, ao mundo financeiro efetivamente. E aí é muito comum as pessoas elas confundirem medo, principalmente quando a gente fala que é um sentimento, uma emoção instintiva para te fazer fugir de algo que vai te causar dano, tanto físico quanto emocional, confundir medo com cautela. E são dois conceitos diferentes, tá? É assim, eles são complementares, eles são relacionados, mas eles não são sinônimos, eles não são iguais, não significam a mesma. O medo é essa questão mais intuitiva, mais irracional, né? Uma coisa de reação rápida, né? Que não dá muito tempo de pensar. E tem um livro que eu gosto bastante que fala sobre duas maneiras de pensar e agir, né? E dentro desse livro ele explica um pouco como o nosso cérebro funciona e fala exatamente sobre isso, que muito do que a gente pensa, fala, reage, vem desse lado que é automático nosso. O medo está muito nessa questão do automático. É uma configuração que está lá na gente. Quando uma situação nos é apresentada, a gente já tem ali uma coisa rápida para poder tomar uma decisão, analisar e fugir daquilo. Então você não pensa muito racionalmente o que aquilo está acontecendo. E a cautela não, a cautela já é um sentimento que não é instintivo, é uma coisa racional. Então quando a gente fala de cautela, a gente está falando muito de analisar, entender, avaliar os riscos, se vale a pena, se não vale a pena, quais são os perigos, quais são os benefícios. E aí tomar uma decisão racional se aquilo vale a pena ou não ser feito, porque talvez os ganhos possam valer os riscos, ou talvez se o risco acontecer, se o que era ruim efetivamente acontecer, ok, está previsto, compreendido dentro da análise da situação e isso não vai te machucar, isso não vai causar um dano permanente, você vai conseguir sobrepujar aquilo. Então a cautela está muito mais ligada ao racional do que o medo. O medo é uma coisa muito mais irracional. Então, o ideal para todo investidor, para toda pessoa que deseja investir com confiança e acelerar sua liberdade financeira, é sempre ter mais cautela do que medo. Porque o medo vai fazer você fechar as portas para oportunidades que você tem de fazer investimentos melhores, de buscar mais rentabilidade, de diversificar a sua carteira, de sair do beabá, né? De sair do que todo mundo faz ali, um CDB, quem já investe um pouquinho, né? Fugiu da poupança, pelo menos. No máximo um LCI, um LCA, fica ali naquele basicão, por quê? Porque tem medo e o medo impede a pessoa de buscar outras coisas. A cautela não, a cautela ajuda você a avaliar. Opa, se eu sair desse mundinho aqui e for para um mundo de renda variável, se eu investir no exterior, se eu me expor a ETFs, Exchange Traded Funds, né? Se eu fizer isso para buscar mais rentabilidade, é bom, mas como isso mitiga o risco, como isso reduz a chance de eu me machucar, de eu perder patrimônio, de eu perder dinheiro nessa história, né? Então a cautela ajuda muito mais nessa análise. Então, para todo investidor, o ideal é que você tenha cautela, não medo, tá? Mas para você poder evitar o medo e no momento em que o medo surge, você transformar esse medo em cautela, a gente precisa aprofundar mais no que é medo. Então a gente já falou de como é instintivo, como ele é racional e por que que é importante saber disso? Porque ele vai surgir sem você pedir.
assim que você for apresentado numa situação. Então, se você estiver lá estudando e falar, olha, tem aqui uma boa oportunidade de você melhorar a sua rentabilidade investindo num ETF aqui que acompanha um índice da Bolsa de Valores. Quando você começar a entender o que que é isso, o medo vai surgir e falar para você, ah, mas você pode perder dinheiro. E isso vai travar você de aprofundar o estudo, de aprofundar o conhecimento que exatamente vai te ajudar na cautela, não no medo. Então, o medo ele vai surgir várias vezes para você, e se você não souber lidar com ele, isso vai impedir você de avançar, de ir para o próximo passo, de dar o próximo passo. E aí você nunca consegue sair do lugar que você está, você nunca consegue sair daquela cesta básica de investimentos que você faz. E a grande maioria da nossa população nem investe, e muitos dos poucos que investem acabam deixando dinheiro alocado em poupança ou em aplicações automáticas de rendimento automáticos na conta corrente que os bancos oferecem, que é péssimo também, e não conseguem dar o próximo passo. Por quê? Porque tem medo de perder dinheiro, tá? Então é importante entender essa diferença entre medo e entre cautela, que um é mais instintivo, um é mais racional, e como um atrapalha você de aprender mais, como um ajuda você a entender os riscos e a tomar decisões racionais que podem te ajudar a conquistar mais e mais rápido. E aí, quando a gente vai entender então sobre o medo, é importante a gente entender e conhecer os tipos de medo que existem, né? São basicamente 4 tipos que eu vou trazer aqui hoje nessa aula para falar, para ajudar você a identificar qual que é o que você sente com mais frequência, qual que é o que te atrapalha mais, tá? O primeiro é o medo instintivo. Então, o que que é o medo instintivo? Ele surge como uma reação natural a uma situação que está acontecendo. Está falando de instinto, né? É uma coisa automática que acontece mediante uma situação que se apresenta na sua frente. Então, por exemplo, você está num lugar e aparece um animal selvagem. Se você está na sua casa e um incêndio acontece. Então é um sentimento que vai aparecer de maneira instintiva mediante uma situação que ele é apresentado, né? Então você está ali, tem dinheiro para aplicar, e quando é te apresentado uma opção de renda variável, então você já se assusta, mas tem chance de perder dinheiro. Então esse é o medo instintivo, é aquele que surge automaticamente mediante a apresentação uma situação. E, de certa maneira, até que é importante para a nossa sobrevivência, né? Obviamente eu vou trazer isso para o mundo dos eventos, mas por que que ele existe? É importante para a gente sobreviver, né? Se você está num local onde você percebe que está tendo um acidente, que tá tem um animal selvagem, que tem um crime acontecendo, isso ajuda você a sair daquela situação, e isso obviamente ajuda na sua possibilidade de sobrevivência. Por isso a gente fala do medo instintivo, surge automaticamente assim que uma situação acontece. O segundo é o medo aprendido. Então, o que é o medo aprendido? É o medo que você aprendeu a controlar? Não, não tem nada a ver com isso. O medo aprendido é aquele medo que você percebeu, que você adquiriu mediante uma situação que aconteceu com você. Então, não é que todas as pessoas têm medo daquilo, mas como algo aconteceu com você ou alguém que você conhece, você aprendeu a ter medo daquela situação por uma experiência. Então, por exemplo, tem muita gente que tem medo de animal, tem medo de cachorro. Por quê? Porque talvez essa pessoa tenha sido mordida por um cachorro durante algum momento da vida dela. Então, sim, tem muitas pessoas que não têm medo de cachorro, mas aquela pessoa especificamente tem um medo porque ela aprendeu esse medo mediante uma experiência traumática que ela teve ali, e isso acabou influenciando ela naquilo. Tem também o medo que vem. O problema do medo aprendido não é que ele acontece só mediante uma experiência traumática. Ele pode acontecer também mediante uma informação falsa. Então, por exemplo, todo mundo fala para você que investir na bolsa de valores te faz perder dinheiro. Então, essa é uma informação que é falsa, mas isso é tão disseminado, é tão propagado, que isso faz você ter um medo aprendido. Toda vez que você vê essa situação ou essa oportunidade surge, você foge dela porque você tem um medo aprendido com relação àquilo. Então, ele é adquirido, o medo aprendido é adquirido ao longo da vida, com experiências, com informações que a gente recebe,
Ou muitas vezes, por exemplo, um amigo seu fala que foi lá e comprou Bitcoin, que é uma coisa que está na moda agora, a questão da criptomoedas, né? Não é novo, está na moda agora, mas isso não é novo, existe há muitos anos. Então eu falo, pô, investi naquilo lá através de uma recomendação, ouvi alguém falar e perdi dinheiro. É porque recentemente teve, por exemplo, uma ETF de criptomoedas que foi lançada nos Estados Unidos e muita gente comprou depois que essa ETF foi lançada e o preço deu uma queda. Ah, perdi dinheiro. Então, através da experiência do seu amigo, toda vez que alguém fala para você, olha, você pode investir em criptomoedas, você fala, não, você é doido. Eu sou um amigo meu que eu conheço, que me mostrou, ele perdeu dinheiro. Não é bom. Então, o medo aprendido ele vem também de experiências de pessoas que estão ali no seu círculo de amizades e que influenciam você e acabam trazendo medo para você também de situações que elas viveram. Então, é medo de situações que você viveu ou do qual as pessoas que estão ali ao redor de você viveram. O terceiro medo que a gente tem é o que a gente chama de medo racional. Esse medo racional, ele surge através de uma avaliação ali entre o que tem risco ou não, né, das consequências de uma situação que está se apresentando na sua frente. Então, ele é muito baseado em fatos e evidências que podem ser controlados ou superados. Vou te dar um exemplo aqui que eu trouxe, por exemplo. Alguém que tem medo de investir na bolsa de valores porque sabe que existe a possibilidade de perder dinheiro. Sim, é verdade. Existe possibilidade de perder dinheiro. Mas também existe possibilidade de você ganhar mais dinheiro. Como que você faz isso? Como que você supera isso? Essa questão do medo racional é aquele medo que ajuda, que você entende que existem formas de você minimizar aquilo que está te causando medo, aquilo que está te provocando. Esse é o medo que mais se aproxima da cautela. É o medo que você mais consegue trazer, porque uma vez que ele surge, você entende, opa, eu tenho esse medo. Existe essa possibilidade de eu perder dinheiro se eu investir na bolsa. E aí você pega isso e transforma isso em cautela. Sai do intuitivo, do sentimento, da emoção forte e leva, opa, como que eu minimizo isso? Como que eu consigo me aproveitar do melhor, reduzindo o risco do pior, que seria perder dinheiro? Como que eu consigo aumentar a rentabilidade, reduzindo o risco de perder dinheiro, que é o pior? Então, o medo racional é um tipo de medo que você consegue transformar ele se você der o próximo passo, se você não deixar ele te bloquear. Então, se você não ficar parado, se ele não te congelar, não te impedir fazer a avaliação de seguir o próximo passo, esse é um medo que você pode transformar em ação. É entender por que você está sentindo esse medo de perder dinheiro. Tem como minimizar isso? Quais são os ganhos que você vai ter se você controlar isso? É o suficiente para reduzir o seu medo a um nível que você consiga tomar ação, que você consiga seguir para o próximo passo? E o último, quarto tipo de medo que existe é o medo irracional, né? Então a gente saiu de uma coisa que você consegue avaliar a lógica e você passa para um que é a questão do irracional, que te traz uma reação exagerada. É desproporcional a uma situação que não apresenta risco real à sua vida. Então, esse medo irracional é muito baseado naquilo que está dentro de você. Fantasias, suposições, emoções fortes que você tem em você. Quando é te apresentada uma situação, você tem uma reação que é exagerada, porque aquilo pode te causar na verdade. Né? E, por exemplo, alguém que tem medo de falar em público, é, e aí ela imagina que vai gaguejar, e por isso vai ser ridicularizado, e vai passar vexame, que não vai ser uma situação traumatizada. Então, toda vez que surge uma oportunidade de falar em público, eu tenho uma reação assim: eu não vou, não tenho, não posso fazer isso, não, de maneira nenhuma vou me colocar nessa situação. E nunca consegue analisar o que aquilo tem de bom ou não e quais são os riscos de fazer aquilo. Então, o medo irracional é uma reação exagerada, é o pior tipo de medo, porque ele impede você de analisar uma situação que não traz risco real para você, né? Então, acaba afastando você de oportunidades e de coisas que você poderia ter aproveitado, porque você está tendo uma reação exagerada
em relação a algo que talvez nem acontecesse, ou que nunca, que a possibilidade de acontecer foi pouca, e isso acaba te impedindo de avançar, tá? Então, só relembrando, recapitulando, a gente falou sobre 4 tipos de medos, que é o medo instintivo, falou sobre o medo aprendido, sobre o medo racional, que é o que mais se aproxima da cautela, e sobre o medo irracional. Qual que é a diferença do instintivo para o irracional? O instintivo realmente pode te ajudar uma situação real de risco para você. Então, esse sentimento, essa emoção de medo, te ajuda a fazer uma análise rápida para fugir daquilo. É um problema para o mundo dos investimentos, porque se você sente isso com relação a dinheiro e investimento, você pode estar perdendo oportunidades porque você sempre está buscando saídas, fugas. E o medo irracional é aquele medo que você tem uma reação exagerada a algo que não necessariamente é um risco real para você. Eu nunca vou fazer isso, eu não vou estudar investimento porque isso é complicado, não é para mim. Às vezes tem a ver também com uma questão de crença limitante, né? Investimento é para quem tem dinheiro, é para quem é rico. E aí você acaba tendo uma reação, não quero nem falar sobre isso. Você acaba tendo reações exageradas em cima de algo que não representa um perigo real para você. Então são esses 4 tipos de medos. Importante você conhecer e principalmente saber o que você sente mais quando você fala de dinheiro, investimentos, orçamento, tá? É importante você entender aonde você está se encaixando mais ali e que você consegue dar de próximo passo. Bom, e aí, uma vez que a gente falou sobre esses medos, né, trouxe aqui, por que é importante você administrar o medo, então, né? O medo ele pode afetar negativamente muitas características nossas, muitas frentes da nossa vida, tá? Pode afetar nossa saúde, pode afetar nosso bem-estar, pode afetar nosso desempenho, pode afetar nosso relacionamento e também a nossa felicidade, porque se é um sentimento que te domina todos os instantes, é algo que não é uma emoção boa de sentir. Medo não é uma emoção boa, ele tem uma funcionalidade, preservar a gente, mas não é uma emoção boa, confortável. Então, se você está sentindo isso a todo instante, isso está afetando certamente a sua vida. E quando a gente traz isso para o mundo dos investimentos, isso está impedindo você investir com confiança para acelerar a sua liberdade financeira. E isso, uma vez que acontece, está impedindo você de alcançar seus sonhos, de ser dono do seu tempo, de gastar mais com coisas que você tem interesse, de investir seu tempo em coisas que você tenha propósito, em coisas que realmente te interessem, não meramente para ter um salário para pagar as contas. Uma diferença muito grande entre sobreviver e viver efetivamente, né? Então, se você está deixando o medo dominar qualquer campo da sua vida, pode estar afetando muito a sua vida. Por isso que é importante você administrar ele. Se você não administra, né? E por que eu falo administrar? Não tem como você eliminar. Lembra que eu falei que o medo é uma coisa instintiva, coisa que já vem dentro de cada ser humano, que todo mundo vai sentir medo. O que muda é como você reage a esse sentimento quando você o tem. É por isso que eu falo de administrar o medo, de eliminar, de sumir com o medo. Porque você sempre vai estar em situações, principalmente as que você desconhece, ou as que vão te tirar da zona de conforto, vão ser situações que vão te causar medo. Se você não conseguir administrar isso, isso vai te impedir, principalmente, de evoluir. E aí eu quero trazer isso para o mundo dos investimentos. Se o medo sempre domina o assunto dinheiro para você, então isso está impedindo você de evoluir no assunto dinheiro. De evoluir na maneira como você lida com o dinheiro, como você faz os seus investimentos, como você busca mais rentabilidade, como você acelera a sua liberdade financeira. Isso está impedindo você de tomar decisões melhores, decisões mais assertivas, decisões que vão te ajudar mais ao longo da sua jornada. Isso muitas vezes impede você, inclusive, de definir objetivos claros, de definir propósito do porquê você quer investir melhor, do porquê você quer aprender sobre investimentos. Isso acaba fortalecendo, na verdade, crenças e pensamentos limitantes que sustentam mentiras para você, que faz com que você ache que está certo, não aprender a investir. Não fazer um orçamento, não cuidar do seu dinheiro, viver a vida um dia de cada vez. Na verdade, esse tipo de pensamento que às vezes parece bom, né? O carpendinho, viver cada dia ao máximo,
Na verdade, muitas vezes advém de um medo que você tem de dar o próximo passo, estabelecer aquilo. Então você acha mais fácil se resguardar. Ah, vamos tocando aí cada dia, não quero entrar nesse assunto, isso daí não vai dar em nada. Daqui a pouco eu morro mesmo. Isso impede você de avançar e de aproveitar melhor todas as fases da sua vida, tanto a fase da construção do patrimônio, quanto a fase da fruição daquele patrimônio, de curtir, de aproveitar aquilo que você juntou, que você conquistou, por quê? Porque você tem medo, é uma nova fase. Então tem gente que aprende a superar o medo na fase da construção do patrimônio, quando a gente fala de investimento, né? Você se acostuma a trabalhar, ganhar dinheiro, aí você aprende a investir, você aprende a aplicar esse dinheiro, você aprende a rentabilizar melhor, e aí você constrói um patrimônio. Aí chega o momento de talvez fazer a virada de chave, deixar a vida que você construiu para conseguir alcançar aquele objetivo e passar a usufruir dessa vida. Você também tem que se preparar para isso. E aí é incerto, né? As coisas vão mudar. E aí as pessoas às vezes têm medo, deixam de migrar para essa nova fase porque tem medo de ver aquilo. E eu falo isso porque eu senti isso muito. Então, ao longo da minha trajetória de investidor, conforme eu fui aprendendo, evoluindo, fazendo mais aportes, eu fui crescendo no trabalho, eu era uma pessoa empregado na iniciativa privada e eu tinha um foco, um objetivo claro. Então, tudo bem, eu aprendi, eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro, aplicava a maior parte do que eu ganhava, a fim de construir o patrimônio que eu desejava para poder viver de renda, né? Ter renda passiva para poder receber e aproveitar e poder investir meu tempo em outras coisas. E aí, chegou num determinado momento em que eu alcancei o meu objetivo. Mas não foi uma coisa fácil, tipo, alcancei, tchau, pessoal, tô indo. Eu ainda continuei trabalhando por algum bom tempo ali. Eu tinha medo da nova vida, eu tinha medo de como as coisas seriam depois disso, apesar de ter me planejado, de entender como que vai ser, né? Não ter um horário para começar, para terminar o trabalho, como que isso vai me afetar como pessoa, né? Ter, assim, tem um escritório que eu tenho que estar lá todo dia, de tal hora a tal hora. Bem, já tinha home office, flexibilidade, coisas do tipo. Mas essa coisa que parece que preenche o seu dia, né? Ah, não, eu vou curtir, mas era um medo, né? De como vai ser essa nova fase, como que eu vou lidar com tudo isso, o que que vai preencher meu tempo. Curto muito minha família, curto muito meu filho, faz diversas coisas, mas a gente não passa o dia todo. Eu preencho as lacunas, quais são os novos propósitos que vão preencher a minha vida, né? Então, é isso, o medo pode impedir você, inclusive, de tomar um próximo passo que será muito positivo para você. Então, por isso é importante você administrar o medo, para que ele não impeça você de avançar ou de, ou de aproveitar as oportunidades que a vida vai te dar, você conquistar seus objetivos, estabelecer um propósito claro para você. E aí eu já conecto isso de como isso impede você de acelerar a sua liberdade financeira. Uma vez que o medo domina os seus pensamentos sobre dinheiro, você deixa de alcançar rentabilidades maiores, que muitas vezes o risco, o que cresce em termos de risco, é muito pouco. Então você conseguiria acelerar em muito a sua liberdade financeira se você administrasse o medo. Então perceba que eu estou falando em blocos. Você administra o medo primeiro para a sua vida, primeiro para o que você quer fazer. Você leva isso para o mundo financeiro, para o mundo do dinheiro. Você controle esse medo, para que você tenha cautela, para que você analise, entenda onde você coloca o seu dinheiro, quais são os riscos, mas que você aproveite oportunidades de rentabilizar mais, de fazer investimentos melhores. Por isso eu falo muito de investir com confiança. Investir com confiança não significa você estar certo 100% das vezes, mas significa você fazer o investimento de forma consciente, entendendo quais são os possíveis ganhos e quais são as possíveis perdas. E em muitas vezes você vai entender que a probabilidade de ganhos compensa a probabilidade de perda. Se você fizer esse jogo bem feito, você vai ganhar muito mais vezes do que você vai perder. Agora, quando você quer fazer o jogo do zero perda, você também nunca ganha. Você nunca entra numa situação em que você pode alavancar, pode aumentar os seus ganhos mediante uma pequena possibilidade de perda. Então, o importante não é você ganhar sempre, é você ganhar a maioria das vezes.
E muitas vezes o que você vai ganhar de rentabilidade compensa em muito as pequenas perdas que você tem ali ao longo do caminho, ao longo da jornada. Para exemplificar um pouco esse conceito, eu trabalhei um tempo também na área de saúde, né? Eu vi muitas pesquisas de remédios, por exemplo, de curas de doenças e coisas desse tipo, porque em um dos locais que eu trabalhei tinha uma parte bem forte de pesquisa. E aí eu aprendi um pouco mais sobre como as grandes farmacêuticas fazem isso, e é um conceito muito bacana para exemplificar aqui essa questão de ganhar mais vezes do que perder e não ganhar sempre. Então, quando as farmacêuticas, as empresas estão fazendo um estudo para desenvolver um novo remédio, para desenvolver uma nova fórmula, na grande maioria das vezes não vai para frente, não dá certo, eles não conseguem, eles investem muito dinheiro em muitas frentes, né? E a maior parte dessas frentes não conseguem avançar. Investir em pesquisa e desenvolvimento tem esse risco. Você gasta muito dinheiro tentando descobrir soluções para os problemas que existem, às vezes demora anos para você achar algo, e nem sempre você consegue com a tecnologia daquele momento, com o conhecimento daquele momento. Acaba não indo para frente aquele estudo, ou muitas vezes aquilo que era relevante num momento deixou de ser relevante em outro momento. Então, elas acabam perdendo muito dinheiro, no sentido de que muitas pesquisas que elas fazem, essas farmacêuticas, não vão para frente, não avançam. Esse é o risco intrínseco do negócio delas, né? Mas, para várias que não vão para frente, quando uma pesquisa acerta, né? Quando um remédio dá certo, quando um fármaco avança, compensa muito todo o resto, porque traz muito dinheiro em troca. E aí, para não ficar só num exemplo da área de saúde, eu quero trazer um exemplo na área financeira. Por exemplo, investimentos em startups. Então, você tem grandes fundos, os investidores anjos, por exemplo, que investem em diversas startups. E a grande maioria das empresas que nascem hoje em dia morrem sem nunca terem alcançado seu objetivo, sem conseguir avançar. Mas para tantas que morrem no caminho, quando eles acertam uma, o retorno é tão grande que eles recuperam não só todo o capital investido nas outras que se perderam, como ganham muito dinheiro em cima. Então você pensa que para lá atrás, para os sócios que investiram, por exemplo, em Google, em Apple, as pessoas que deram dinheiro no começo, Microsoft, trazendo para os nossos dias, né? Outras empresas ali, Nubank, você tem aquela de táxi famosa, né? Easy Taxi, que foi criada lá atrás. Então pense que pessoas que investiram nessas coisas, né? Fizeram vários outros investimentos. Essas empresas, esses negócios cresceram tanto que compensaram todo o resto. Então, é óbvio que eu estou falando aqui de alocação de capital de muito risco. Gente, não é distribuir dinheiro, tem muita conta feita por trás disso, muita cautela, entender o potencial do negócio, entender quanto você vai colocar de dinheiro, qual o share que você vai ganhar em troca daquilo, o negócio crescer muito, quanto isso vai valer para você. Mas percebam que é isso. Você não administrar o medo pode impedir você de aproveitar muitas oportunidades que podem ser colocadas na sua frente ao longo da vida. Então, se você não fizer isso, isso certamente vai impedir você de acelerar a sua liberdade financeira. E aí, trazendo aqui pro normal do dia a dia, né? Você ficar só na poupança, ou no máximo um CDBzinho, um LCI ou um LCA, você vai ficar muito limitado às opções que existem para aumentar a sua rentabilidade. E o que mais me choca é que as pessoas que vivem nesse pequeno mundo, por causa do medo, não entendem que ali também tem risco, não entendem os riscos que ocorrem ali. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem o medo aprendido, que é o medo que vem da experiência sua ou de outras pessoas, você também tem essa questão do que se constrói, de como você sempre segue todo mundo, né? Então, como tem muita gente que investe nessas coisas agora, as pessoas acreditam que não tem risco e simplesmente vão lá e fazem, sem sequer entender o que engloba ali naquela renda fixa, quais são os riscos daquele investimento. E muita gente está fazendo. Então, do mesmo jeito que você tem o medo racional que você aprende pelos seus amigos, você tem
decisões irracionais que você simplesmente segue a manada, né? O que a gente tem de efeito manada. Ah, a moda agora é investir em CDB, LCI, LCA, então todo mundo faz. Então eu faço também. Quando meu banco me oferece, eu vou lá e coloco, porque eu ouço dizer por aí que isso aí é melhor do que poupança e não tem risco. Então, administrar o medo certamente vai ajudar você a acelerar em muito a sua liberdade financeira, tá? Então é importante trazer isso aqui. Eu quero trazer alguns pontos que eu anotei aqui de coisas que o medo pode estar te impedindo de fazer e que certamente isso afeta a sua capacidade de acelerar a sua liberdade financeira. O primeiro ponto é que o medo pode te impedir de ter uma boa gestão financeira. Então, o fato de você ter medo do amanhã, medo das coisas que podem surgir, faz com que você viva a vida de maneira meio displicente, né? Ah, não pode acontecer qualquer coisa mesmo, eu tenho medo de algo acontecer comigo, aí eu fiquei passando vontade, guardando dinheiro, não aproveitei, então não vou controlar nada. Vamos viver a vida aí um dia depois do outro. Isso certamente atrapalha a sua liberdade financeira. Outra coisa, o medo pode te impedir de poupar, já que você não consegue fazer essa conexão, né, das coisas do amanhã, do depois. Isso faz com que você não se organize financeiramente e, por consequência, não poupe dinheiro. Não faça aportes regulares para a construção da sua liberdade financeira, né? Uma vez que você não tem um patrimônio a ser investido, você não poupa, não faz aportes frequentes, isso impede você de criar um patrimônio que te gere uma renda suficiente para que você não precise trabalhar. Então perceba que isso vai se afunilando. Começa no fato de que você não vai se organizar. Uma vez que você não se organiza, você não poupa, não guarda. Então você não consegue formar um patrimônio que vai te levar à liberdade financeira, né? E aí, uma vez que você não poupa, você não consegue montar uma carteira de investimentos diversificada. Porque você guarda tão pouco, por que eu vou diversificar isso aqui? Não tem, guarda ali no CDB, na poupança mesmo, né? Você é um bonzinho aqui falando de CDB, mas grande maioria das pessoas acabam largando em conta corrente e poupança a reserva que tem, né? E isso impede você de avançar nos conhecimentos e na sua capacidade de ganhar mais dinheiro com investimentos. E você não quer diversificar, você acha que é pouco, então você acaba deixando para lá, né? E aí isso no final acaba fazendo com que você também não consiga aproveitar o que a liberdade financeira pode te trazer, né? Você acha que tudo vai acabar, tudo vai dar ruim no final mesmo, que não tem problema, então que não tem que guardar, não tem que investir. E você não tem esse desejo de fazer mais. Então perceba que o medo ele vai te cercando de um jeito que você atrasa muito a construção da sua liberdade financeira ou, quiçá, começa a construir a sua liberdade financeira. Só segue a vida. Ah, tô trabalhando, tô recebendo um salário, vambora. Ah, tô fazendo um negócio aqui, um negócio lá, boto dinheiro para dentro, vivo esse mês que vem passo um pouco de aperto, faço dívida, mês ganho, e vai tocando a vida, né? Vai levando do jeito que dá. Então, isso é muito do que acontece de como o medo afeta a sua liberdade financeira, a construção da liberdade financeira, tá? Então, se você não administrar ele, você vai passar por todas essas fases de negação, né? E você vai acabar não construindo, não fazendo com que sua liberdade financeira aconteça. E sempre vai parecer um sonho distante, né? Sempre vai ser algo que acontece com os outros, mas não com você, e você só vai viver as consequências negativas de deixar essa emoção, de deixar esse sentimento te dominar. Falando de medo aqui, né? Acho que um adendo importante eu sempre falo com as pessoas, emoções e investimentos estão intimamente ligados. E aqui eu estou falando de como o medo impede você de adquirir conhecimento, de fazer investimentos melhores. Uma vez que você começa a fazer esses investimentos, o medo às vezes também faz você tomar decisões ruins para a sua liberdade financeira. Então, teve uma queda no mercado. Então vamos supor que você deu passo, aprendeu sobre renda variável, foi lá, investiu numa ação específica porque você quis, ou você decidiu fazer isso através de um fundo de índice, um ETF, colocou. Enfim, teve uma queda no mercado, o valor caiu, você entra um dia lá, imagina abrindo sua conta ali de investimentos, e você vê que você tem menos dinheiro do que ontem.
esse medo de perder dinheiro não faz com que você tenha cautela, né? Você não para, opa, vamos analisar o que foi que está acontecendo, né? Essa empresa que eu tenho aqui caiu o valor da ação dela, por quê? Aconteceu algum problema com ela? Ela está envolvida em algum escândalo? O, o lucro dela caiu, mas foi pontual? É uma coisa que está mudando no mercado dela, ela está tendo mais dificuldade de fazer dinheiro? Ou seja, aquilo que fez você, quando você aprende a fazer investimentos, você sabe os fundamentos que você vai seguir para te ajudar a escolher bons investimentos. Seja porque você está escolhendo um fundo de índice, seja porque você está escolhendo uma ação específica que você quer comprar ali. Esse medo que você entra lá e vê menos dinheiro faz com que você faça o quê? Eu posso perder mais, então para não perder mais, vou lá e vendo. Você assume o prejuízo, retira o dinheiro porque você tem medo, mas não porque você chegou à decisão de que, olha, menos arriscado agora, o melhor para mim agora, neste momento, é assumir esse prejuízo enquanto ele é pequeno e ir para outra coisa. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, isso aí vai continuar caindo e vai embora. Então, eu vou tomar uma atitude de retirar meu dinheiro dali para não cair mais e levar para outra frente onde ele vai voltar a se valorizar. É isso que eu falo, que você precisa ganhar mais vezes, não ganhar sempre. Então, o que eu estou querendo dizer? Vai ter momentos em que você vai perder. Mas como você vai reagir a essa perda? Porque muitas vezes os fundamentos não mudaram. Então isso significa que, na verdade, muitas vezes aquela perda é uma oportunidade. E não algo que você tem que reagir saindo daquilo. Então o medo também atrapalha na construção da liberdade financeira, se você não administra ele, porque você assume diversos prejuízos que você não precisava assumir. Na verdade, você poderia ter comprado mais, poderia ter entrado mais, isso meses, alguns anos depois faria muito mais dinheiro para você, por exemplo, tá? Então é você entender o que. Não estou falando que você sempre tem que largar lá até chegar ao fundo do poço, porque se o fundamento mudou, aquela empresa não está indo mais bem, ou se realmente tem muito risco, tem uma guerra acontecendo, o mercado vai afundar muito, você limita, né, o que você tem de perda ali para levar para outras frentes. Bom, então resumindo tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vai para onde eu vejo que as pessoas mais erram. Eu já fui dando vários exemplos aqui de onde eu vejo que as pessoas erram quando deixam o medo dominar aí os investimentos, né, o mundo do dinheiro para elas. Mas eu quero dar uma resumida aqui e trazer um pouco de que eu vejo que as pessoas erram muito por ter medo de lidar com o assunto dinheiro. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo quando eu converso com vocês aqui, faço conteúdo. Eu percebo um medo de lidar com o assunto dinheiro. As pessoas acreditam que o dinheiro é ganhar bastante, resolver os problemas. Não é. Nem sempre a solução do seu problema é ganhar mais, tá? Se ganhar mais dinheiro fosse a solução dos problemas, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês não veriam tantos ganhadores da Mega Sena numa situação pior do que eles estavam antes de ganhar o prêmio da Mega Sena. Vocês não veriam ganhadores de prêmios do BBB, por exemplo, de prêmios de programas, numa situação pior do que eles estavam antes de ganhar o prêmio. Então, ganhar dinheiro nem sempre é a solução. Mas as pessoas simplesmente muitas vezes resumem o assunto dinheiro ao fato de ganhar dinheiro, não entendem como administrar o dinheiro, como bons investimentos, como reter esse dinheiro de maneira que ele construa a liberdade financeira delas, né? Quando tem muito dinheiro, sai por aí investindo num monte de coisas sem cautela, porque acha que tem muito, não entende os riscos, e aí todos os riscos se revertem e a pessoa perdeu em tudo, né? Eu falei que era importante você ganhar mais vezes. Ou ganhar uma vez que seja o suficiente para compensar tudo. Mas você também não pode perder em tudo, senão isso certamente vai te levar à falência. Então, isso é uma coisa que eu enxergo que é um erro muito comum. As pessoas têm medo de lidar com o assunto dinheiro, querem compreender o que é dinheiro, o papel que ele tem que exercer na vida de alguém, ou qual o lugar que ele realmente vai tomar ali. E aí, muitas vezes, isso é por falta de conhecimento, por falta de educação financeira, por falta de não entender o que é inflação, o que é juros, o que realmente é algo que afeta o dia a dia delas e o dinheiro está tão presente no nosso dia a dia que não faz sentido você ter medo de querer aprender mais, de querer investir melhor, de querer fazer mais. Bom, então vamos para alguns passos que eu acho que eu vejo que é muito comum, além das questões do assunto dinheiro, que é não ter um planejamento financeiro.
Então eu vejo que muitas pessoas, pelo medo do que pode acontecer no amanhã, querem viver a vida um dia de cada vez e não fazem um planejamento financeiro. Isso é um erro muito comum que acontece. O segundo erro, por não ter um planejamento financeiro, acabam gastando mais do que ganham. E aí se envolvem em dívidas, pagam juros, ou seja, perdem muito dinheiro ao longo do caminho, quando na verdade poderiam estar poupando para construir a liberdade financeira delas. O terceiro ponto que eu vejo que acontece com bastante frequência para quem já avançou um pouquinho é investir em produtos financeiros que não são adequados para o perfil daquela pessoa. Então a pessoa não compreende no que ela está colocando dinheiro, mas porque alguém recomendou, porque alguém falou, porque alguém disse que seria bom, porque alguém prometeu que não tinha risco, que não tinha jeito de perder, que a rentabilidade era maravilhosa, a pessoa enfia o dinheiro dela lá sem entender quais são os riscos, sem entender os perigos daquilo que ela está fazendo. Eu vejo isso acontecer aos montes também, tá? E aí, o outro problema que eu vejo muito são algumas crenças limitantes, coisas que fazem com que a pessoa acredita que investimento é para rico, a pessoa acredita que é, não, é muito complicado, que nunca vai aprender sobre esse assunto, e aí acaba não se aprofundando, não indo à frente por ter estabelecido para ela mesma que aquilo não serve para ela de alguma maneira, seja lá qual for a desculpa que ela tá. Então, quando eu estou aqui ensinando, né, nas pesquisas que eu faço com vocês, nas aulas que eu dou e tudo, eu sempre vejo muito esse retorno desse medo, dessa insegurança, dessas crenças limitantes da pessoa achando que não é para ela. Ah, eu posso começar com pouco, posso começar sem dinheiro. Todo mundo tem que começar sem alguma coisa, né? Se você não começar, você não vai ter. Eu vejo isso com certa frequência, então é bacana, eu acho que ter colocado isso aqui nessa lista. Bom, como que eu faço para administrar o meu medo, né? Para quem não teve a chance ainda de ver a minha história, eu comecei a investir com 18 anos. Eu falo que o medo foi uma das coisas que me segurou lá no começo, fazia eu manter o meu dinheiro na poupança. Eu não conseguia avançar para outros tipos de ativos por algumas coisas que aconteceram na história lá atrás. E aí eu acho que talvez seja um assunto para outra aula, eu posso falar um pouco mais sobre mim de maneira mais aberta e mais detalhada. Quais são os passos que eu sigo para eu poder lidar com o medo? Primeiro, reconheço o medo. Então, quando eu estou ali numa situação que é nova para mim, é algo ou é algo que é um medo aprendido, né? É que eu passei por uma situação que gerou um trauma, eu reconheço. Opa, estou sentindo medo. Reconheço que eu estou sentindo medo. É o primeiro ponto que eu faço é admitir para mim entender. Opa, isso aqui é medo. Estou sentindo nesse exato momento. E aí, depois disso, eu tento entender esse medo. Por que que eu estou sentindo? Aí eu entro a fundo. Ah, é porque essa situação é muito parecida com aquela que eu me dei mal. Eu estou sentindo esse medo por causa disso. Mas é exatamente a mesma coisa, porque eu quebrei a cara naquela. Essa aqui eu vou quebrar a cara também. O risco é muito semelhante, é muito grande. Não, essa aqui é parecida, mas olha, quando eu aprofundo, eu vejo que são coisas, tem coisas diferentes, que aqui tem uma chance melhor de dar certo, aqui parece bom. Então, eu aprofundo, eu entendo esse medo. O que está gerando esse medo em mim? É um medo irracional? É um medo racional? É um medo aprendido? Medo instintivo? Sentindo naquele momento. Gente, estou falando aqui do dia a dia, da vida normal, tá? Não estou falando que eu estou na frente de alguém que está me assaltando, extremo, esdrúxula, tá? Estou focando aqui na questão dos investimentos do dinheiro. Apesar de ser um investidor proficiente, ninguém gosta de perder dinheiro. E às vezes eu tenho oportunidades de investimento, fico reticente também. Então, isso ajuda a gente a entender para que a gente possa dar o próximo passo ou não. Então, um exemplo, por exemplo, recentemente eu estou entrando mais agora no mercado de leilões, olhando para leilões de imóveis. Até recentemente era uma coisa nova para mim. Tem gente que fala que dá certo, tem muita gente que fala que é balela, tem muita gente que fala que é muito concorrido, que você vai perder dinheiro, que não dá certo, que você compra que vem com muita dívida, que é furada. Óbvio que eu não quero perder dinheiro, então quando uma nova oportunidade se apresentou, opa, eu tô sentindo medo. Por quê? Qual que é a origem desse medo? Eu fui lá entender, tô estudando, avançando, porque se for uma boa oportunidade, é óbvio que eu quero aproveitar, né? Eu quero entender os riscos antes que eu tô correndo, e se eu achar que os benefícios ou menos riscos, eu vou fazer.
Senão, eu não vou fazer. Mas eu vou ver os fundamentos que são importantes para mim, tá? E aí, uma vez que você acha que faz sentido, que você fez essa análise, você reconheceu que tem medo, você entendeu a origem do medo, você analisou, viu que vale a pena, que o medo não justifica você de não seguir em frente, esse medo não está justificando você fugir daquela situação, então o terceiro passo é, obviamente, você enfrentar esse medo, você ir contra ele. Aí fazer com medo mesmo. A melhor definição que eu tenho para enfrentar o medo é fazer com medo. Porque é o que eu disse, é um sentimento, é uma emoção que vai estar presente para você. Então não tem como você simplesmente eliminar ela, tem como você administrar ela. Então, se você fez toda a análise e achou que aquilo não se justifica, o medo não vai sumir por causa do medo para vocês que não vai sumir. Então, enfrentar o medo significa fazer com medo mesmo, ir em frente. Tá? Isso é importante, é um passo que eu faço quando eu racionalmente cheguei à conclusão de que ele não, eu faço sentindo medo mesmo e vou em frente. E aí, o último passo, uma vez que eu faço e o resultado se apresenta de maneira positiva, então eu superei esse medo. Eu guardo esse aprendizado num lugar muito cuidado na minha mente e no meu coração, para que eu possa lembrar isso das próximas vezes que acontecer. Então, se aquele é um medo aprendido, por exemplo, e depois eu fiz de uma maneira que deu certo, quando eu senti medo de fazer aquilo de novo, eu falo, olha, naquela época com aquilo deu ruim, mas quando eu fiz dessa maneira, deu certo. Então você consegue, aquele medo fica mais administrável, vai ficando cada vez mais fácil. Você vai acumulando experiências que ajudam você a refutar aquilo que o medo está te trazendo. Você superar ele e avançar. Então, basicamente, esses 4 passos que eu faço. Eu reconheço, eu entendo ele a fundo, o que está causando. Eu faço com medo mesmo. E aí eu guardo esse aprendizado, essa experiência para me ajudar a administrar mais facilmente. Quando aquilo se apresentar novamente, de superar aquele medo fácil. Eu seguir em diante, tá? Bom, pessoal, espero que tenha sido um papo legal para vocês. Espero que tenha sido um conteúdo interessante, né? Quando a gente fala sobre medo, investimentos, liberdade financeira, tudo isso. Vou só para finalizar, recapitular aqui, né? A gente falou então o que era medo, a gente falou qual a diferença entre medo e cautela, a gente falou sobre os tipos de medo, né? Que a gente falou que tinha o medo instintivo, o aprendido, o racional e o irracional. A gente falou por que é importante administrar o medo e por que administrar o medo consegue acelerar a liberdade financeira, consegue fazer você ir mais rápido rumo ao seu objetivo aí. E o que acontece se você não administrar o medo, como ele atrapalha todas essas suas frentes, esses seus objetivos. Falou aqui um pouquinho onde que as pessoas mais erram, está falando sobre medo, investimentos, liberdade financeira. E por último, eu terminei com 4 passos que eu faço para poder lidar com o medo. Esse é o resuminho de tudo que a gente passou aqui nessa aula, nesse papo. Espero que seja legal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui. Eu uso muito desses conteúdos que vocês mandam, dos comentários, das perguntas. Vocês podem fazer isso publicamente nos comentários aqui. Vocês podem mandar mensagens privadas quando vocês querem aparecer, não tem nenhum problema. E aí eu vou respondendo um a um pessoalmente, tá? Sou eu que faço isso. E aí a gente vai conversando aqui. Espero que isso seja proveitoso para todos. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Finanças com Propósito, falando hoje sobre medo. Então, se vocês conhecem alguém que precisa ver essa aula, que precisa ver essas dicas de como lidar com medo quando a gente está falando com dinheiro, não esquece de compartilhar também. Isso ajuda muito aqui no canal e no perfil aqui para a gente poder alcançar mais pessoas e espalhar esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Muito obrigado e até logo.